Imagine viajar para o outro lado do mundo. Você desce do avião, ainda sonolento depois de tantas horas de voo, tira algumas fotos da paisagem diferente, compra um lanche em uma barraquinha de rua, anda pela cidade admirando as construções, as pessoas, os cheiros e os sons que nunca tinha sentido antes. Você faz exatamente o que faria em qualquer lugar do Brasil, sem pensar duas vezes, porque para você aquilo é só curiosidade e vontade de aproveitar a viagem. Mas alguns minutos depois, um policial se aproxima. Seu coração acelera. Você tenta entender o que está acontecendo. Você não roubou, não brigou, não destruiu nada. Mesmo assim, você acabou de cometer um crime. Parece exagero, parece até papo de filme, mas existem países no mundo onde atitudes totalmente comuns para nós, brasileiros, podem render multas altíssimas e, em alguns casos, até prisão. Hoje você vai conhecer 10 países onde fazer algo aparentemente inocente pode transformar suas férias dos sonhos em um verdadeiro pesadelo. E acredite, o último país desta lista possui algumas das leis mais rígidas do planeta inteiro. Então já deixe seu like, inscreva-se no Admirável Mapa e vamos viajar juntos pelo mundo, descobrindo essas curiosidades que muita gente nunca imaginou que existiam. Em 10º lugar, temos Singapura. Imagine caminhar tranquilamente pelo centro da cidade, admirando os prédios modernos e futuristas, mascando um chiclete enquanto observa a arquitetura impressionante daquele país. Você termina de mascar, procura uma lixeira e descarta normalmente. Até aí, uma cena completamente comum, algo que qualquer pessoa faria sem pensar duas vezes em qualquer lugar do planeta. Mas Singapura resolveu combater um problema de uma maneira bastante radical e, para muitos, surpreendente. Na década de 1990, milhares de chicletes eram colados em elevadores, em bancos de ônibus e principalmente nas portas automáticas do metrô, causando defeitos constantes e um prejuízo público enorme. A situação chegou a um ponto insustentável e o governo precisou agir. A solução encontrada foi restringir fortemente a venda e a importação de chicletes em todo o país. Hoje existem algumas exceções para fins medicinais, sob prescrição, mas vender ou importar chicletes fora dessas regras pode gerar multas bastante pesadas para quem for pego. Pode parecer uma lei curiosa, até engraçada à primeira vista, mas ela ajudou Singapura a construir a fama de uma das cidades mais limpas e organizadas do mundo inteiro. Um verdadeiro exemplo de como uma regra simples pode mudar completamente a cara de um país. Em 9º lugar, temos os Emirados Árabes Unidos. Imagine passar a lua de mel em Dubai, cercado por prédios luxuosos, praias paradisíacas e um cenário digno de cartão postal. Depois de um jantar romântico à beira-mar, você abraça seu parceiro e dá um beijo, um gesto natural, cheio de carinho e espontaneidade. No Brasil, ninguém olharia duas vezes para essa cena, mas dependendo do local, da intensidade da demonstração e do contexto em que ela acontece, isso pode chamar a atenção das autoridades locais. Os Emirados possuem leis que também se baseiam em costumes e tradições locais, profundamente ligadas à cultura da região. Embora o país tenha flexibilizado algumas regras para turistas nos últimos anos, buscando se tornar um destino ainda mais atrativo internacionalmente, demonstrações públicas de afeto consideradas excessivas ainda podem causar problemas sérios. É um ótimo exemplo de como respeitar a cultura local é tão importante quanto conhecer os pontos turísticos mais famosos, porque uma viagem de sonho pode se transformar em um mal-entendido incômodo se esses detalhes forem ignorados. Em 8º lugar, temos a Tailândia. Agora imagine que durante a viagem você resolva publicar uma piada nas redes sociais, algo despretensioso, apenas para compartilhar um momento engraçado com os amigos. Você acredita estar apenas brincando, sem nenhuma má intenção.
Só que o assunto, sem que você perceba, envolve a família real tailandesa. Na Tailândia, existe uma das leis de lesa-majestade mais rigorosas do mundo inteiro. Comentários considerados ofensivos ao rei ou à monarquia podem resultar em processos judiciais e penas extremamente severas, muito mais graves do que a maioria dos turistas imagina antes de viajar. Inclusive, publicações feitas na internet, mesmo de fora do país, já deram origem a investigações formais. É uma diferença enorme se comparado a países onde críticas a autoridades fazem parte do cotidiano e da liberdade de expressão, mostrando como cada nação tem seus próprios limites, muitas vezes invisíveis para quem vem de fora. Em 7º lugar, temos o Japão. Você coloca alguns remédios na mala antes de viajar, sem dar muita importância ao assunto. Nada demais, afinal, são medicamentos vendidos livremente em qualquer farmácia do Brasil. Só que, ao desembarcar no Japão, alguns desses remédios podem conter substâncias controladas pela legislação local, algo que a maioria das pessoas nunca imaginaria ao fazer as malas. Em certos casos, é preciso solicitar autorização prévia para entrar no país com esses medicamentos. Um processo burocrático que muita gente descobre tarde demais. Por isso, quem viaja ao Japão costuma verificar cuidadosamente as regras antes de embarcar, evitando surpresas desagradáveis logo na chegada. Um simples remédio para a gripe, comprado sem receita aqui no Brasil, pode gerar uma enorme dor de cabeça do outro lado do mundo, literalmente. Em 6º lugar, temos a Austrália. Imagine trazer uma maçã na mochila depois de um longo voo, esquecida ali desde o lanche do avião. Você nem lembra que ela está guardada naquele bolso. Ao passar pela fiscalização de fronteira, os agentes encontram a fruta durante a revista de rotina. Na Austrália, isso é levado extremamente a sério, muito mais do que qualquer viajante desavisado poderia imaginar. O país protege sua biodiversidade única com regras rígidas contra a entrada de alimentos, sementes e produtos de origem animal sem a devida declaração na alfândega. O objetivo é evitar pragas e doenças que poderiam causar bilhões de dólares em prejuízo à agricultura e ao meio ambiente australiano. Um ecossistema extremamente sensível e isolado geograficamente. Por isso, mesmo uma simples fruta esquecida na mochila pode resultar em multas surpreendentemente altas. Em 5º lugar, temos a Alemanha. Você está dirigindo pela famosa Autobahn, aquela estrada sem limite de velocidade que todo entusiasta de carros sonha em conhecer. A pista está praticamente vazia, o cenário é lindo e você decide parar o carro apenas para tirar uma foto memorável. Parece uma boa ideia para postar nas redes sociais, mas não é. Paradas desnecessárias na Autobahn podem gerar multas, porque colocam outros motoristas em risco real, já que os carros trafegam em velocidades extremamente altas naquela via. E aqui vai outra curiosidade impressionante sobre esse país. Na Alemanha, fugir da prisão, por si só, não configura um crime adicional perante a lei. A legislação entende que buscar a liberdade é um instinto humano natural. Claro que todos os crimes cometidos durante a fuga, como violência ou destruição de patrimônio, continuam sendo punidos normalmente, mas a fuga em si, isoladamente, não soma uma nova pena, o que surpreende muita gente que conhece essa regra pela primeira vez. Em 4º lugar, temos a Suíça. Imagine chegar ao hotel depois de um longo dia de passeios, cansado, com roupas sujas de uma trilha ou de um dia inteiro na cidade. Você resolve lavar roupa e ligar a máquina de lavar durante a madrugada, achando que está sendo prático e organizado. No Brasil, isso dificilmente causaria qualquer tipo de problema. Em algumas regiões da Suíça, porém, regras de condomínio e normas locais sobre ruído podem limitar atividades barulhentas em determinados horários, especialmente durante a noite e nos finais de semana.
Os suíços valorizam muito o silêncio e a tranquilidade do ambiente em que vivem, e esse respeito pelo sossego faz parte profundamente da cultura do país, algo que reflete até na forma como as cidades são planejadas. Em terceiro lugar, temos a Coreia do Sul. Você grava um vídeo animado para as redes sociais, capturando o clima da cidade, as luzes, o movimento das ruas. Sem perceber, pessoas desconhecidas aparecem claramente na filmagem, no fundo da cena, andando normalmente pela calçada. Dependendo da situação e da forma como esse conteúdo for usado ou compartilhado depois, leis de privacidade podem entrar em cena de maneira bem mais séria do que se imagina. A Coreia do Sul possui regras importantes para proteger a imagem das pessoas, especialmente em certos contextos e locais específicos. É mais um exemplo de como conhecer a legislação local, mesmo em assuntos aparentemente banais, como gravar um vídeo na rua, pode evitar transtornos desnecessários durante a viagem. Em segundo lugar, temos a Grécia. Imagine visitar um templo construído há mais de 2000 anos, um lugar carregado de história, mitologia e beleza. Você está usando um salto alto elegante, perfeito para aquelas fotos icônicas em frente às colunas antigas. Em alguns sítios arqueológicos gregos, porém, esse tipo de calçado é proibido. O motivo é simples e até comovente quando se pensa bem. Os saltos podem causar pequenos danos às pedras históricas, desgastando um patrimônio que sobreviveu há milênios. Multiplique isso por milhões de visitantes que passam por esses lugares todos os anos, e fica fácil entender como o patrimônio seria destruído ao longo do tempo se não houvesse essa restrição. Uma regra simples, pensada para proteger algo insubstituível. E, em primeiro lugar, fechando nossa lista, temos a Arábia Saudita. Nosso último destino possui algumas das leis mais rígidas de toda esta lista. Imagine viajar acreditando que tudo vai funcionar exatamente como no Brasil, com os mesmos costumes e a mesma liberdade de comportamento. Em poucos dias, porém, você percebe que muitos costumes são completamente diferentes daquilo que está acostumado. Alguns comportamentos considerados absolutamente normais em outros países podem desrespeitar leis locais relacionadas à religião, ao consumo de álcool ou à ordem pública, temas que ali são tratados com muito mais rigor. Nos últimos anos, a Arábia Saudita abriu mais espaço para o turismo internacional e modernizou diversas regras, buscando atrair viajantes do mundo inteiro. Mesmo assim, continua sendo um país onde conhecer a legislação antes da viagem é absolutamente essencial. Ignorar essas diferenças culturais e legais pode transformar uma viagem dos sonhos em um enorme problema, algo que nenhum turista quer enfrentar longe de casa. Viajar pelo mundo é, sem dúvida, uma das experiências mais incríveis que existem. Conhecer novas culturas, novos sabores, novas paisagens e novas formas de viver é algo que transforma qualquer pessoa. Mas uma coisa fica muito clara depois de conhecer essas 10 histórias. Aquilo que é perfeitamente normal em um país pode ser proibido ou até criminalizado em outro lugar do planeta. Por isso, antes de embarcar em qualquer viagem internacional, vale a pena dedicar alguns minutos ou até algumas horas para conhecer as leis e os costumes do destino escolhido. Essa pequena pesquisa, que muita gente ignora por pura empolgação, pode evitar multas, constrangimentos e até problemas muito mais sérios que poderiam arruinar completamente uma viagem planejada com tanto carinho. E agora eu quero saber de você, qual dessas leis mais te surpreendeu? Você viajaria para algum desses países mesmo conhecendo essas regras? Conte aqui nos comentários, quero muito saber sua opinião. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal Admirável Mapa e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo.